Noite, irmãos, irmãs, amigo, estudante. É com imensa alegria que iniciamos hoje nossa primeira aula do curso de Conhecimentos Gerais ou Conhecimento Geral da Bíblia. Esclarecendo que não trata-se de um estudo profundo da Sagrada Escritura, e sim uma leve passada em detalhes mínimos, digamos que seja um garimpo de águas rasas, para que possamos conhecer a nossa bússola, o nosso livro. Aquele que conhece um pouco da história batista sabe que nós levamos o nome de o povo do livro, o povo que examina as Escrituras. Irmãos e amigo aluno, oremos a Deus que possamos, nesse tempo que estamos cá, chamado hoje, onde a busca pelo conhecimento secular virou uma febre, virou uma epidemia, inclusive no meio batista, nós possamos nos concentrarmos em buscarmos os tesouros escondidos na Bíblia. Porque está escrito que na palavra de Deus, lá em 1 Coríntios capítulo 1, versículos 19 e 20, porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? É a nossa meta, é buscar a sabedoria de cima, não a sabedoria deste mundo. A sabedoria deste mundo está para aqueles que fazem parte deste mundo. É com muita alegria e com muita responsabilidade que, ao ser convidado pelo meu querido irmão e pastor Anísio para fazer parte do quadro de professores, que assumi este compromisso. Então, irmãos, nós temos que entender que, além de buscarmos conhecimento para nós mesmos, é gratificante e glorioso o estudo do livro sagrado. Então, nossa primeira lição, a lição inicial, a nosso início desta caminhada, serão 16 aulas às sextas-feiras. Toda sexta-feira eu vou fazer um vídeo e também colocar uma aula em PDF lá no Google, sala de aula do Instituto. Então, meus irmãos, minhas irmãs, caro aluno, nossa primeira aula, examinando a Bíblia. A obrigação de examinar as Escrituras. Nosso texto base, nosso texto fundamental para este estudo encontra-se em João, Evangelho de João, capítulo 5, versículo 39. João 5, 39. Assim está escrito: examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Oremos. Senhor Deus e Santo Pai, te rogamos, Senhor, nos conduza nesta noite, através do teu Santo Espírito, Senhor, a aprendermos, Senhor, a tua palavra, e a tua palavra possa habitar em nós, Senhor, e nós possamos aplicá-la em nossa vida. Abençoa cada aluno, abençoa o Instituto, abençoa as pessoas que estiveram à frente dessa ideia, o pastor Anísio, o irmão Hélio, que este curso seja para edificação e para a honra e glória tão somente tua, Senhor. Te rogamos, em nome de Cristo. Amém. Meus irmãos e alunos, examinai. Examinai vem do verbo examinar.
O mesmo que analisai, averiguai, estudai, explorai, indagai, investigai, esquadrinhai. Temos a ordem bíblica dada por nosso Senhor e nosso Salvador Jesus Cristo para examinar, averiguar, esquadrinhar a Escritura. Lembrando que o termo examinar está na forma imperativa, o que quer dizer que o modo imperativo, a pessoa falante, no caso Cristo, leva o seu interlocutor, no caso o crente, a realizar uma ação, expressando o que ele quer que ele faça. Claramente, então, temos uma ordem vinda de Cristo para quê? Para explorarmos, averiguarmos, esquadrinharmos as Sagradas Escrituras. Quando nós agimos desta forma, quando nós buscamos fazer um exame detalhado, quando nós buscamos um conhecimento bíblico aprofundado, então o que acontece conosco? Nós entendemos a perfeição da obra de Cristo. Nós não entendemos a perfeição do conhecimento secular que será aniquilado. Nós não entendemos doutrinas e preceitos de homens. Então, irmãos, quando examinamos detalhadamente a Sagrada Escritura, nós encontramos e entendemos o significado da perfeição, da testificação de Cristo. Examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nela a vida eterna, e são elas que testificam o Cristo. Traduzindo, irmãos, a Sagrada Escritura traduz a obra de Cristo. Então, o cuidado, o zelo que nós devemos ter com a obra de Cristo, com a palavra de Deus, não é um livro só de leitura. Lembremos e temos em mente, devemos ter sempre em mente os irmãos lá de Bereia, onde receberam com alegria, onde com prontidão de mente receberam a palavra de Deus, porém, eles receberam de bom grado, mas fizeram o quê? Examinando a cada dia nas Escrituras se as coisas que Paulo dizia era exatamente como estava no livro sagrado. Está lá em Atos capítulo 17, versículo 11. Então, diante da ordem dada por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, iniciamos assim a exploração das Escrituras. Lembrando que se cá estivéssemos fazendo o levantamento da cidade, não iríamos ver detalhes da cidade, e sim fazer um mapa, é o conhecimento básico. Teremos no curso um aprofundamento maior em outras disciplinas sobre a Bíblia, a bibliologia, mas não neste curso. Aqui é o conhecimento básico, o conhecimento simples da Bíblia. Detalhes que iremos aprender dos livros, seu autor, o ano que foi escrito, os destaques deste livro, os versículos-chave, a história por volta dos testamentos, o período intertestamentário. Tudo isso iremos resumidamente aprender. Porque nós devemos, irmão, buscar o livro para a nossa vida, o livro da vida, ou a Bíblia Sagrada, dia a dia. E cabe a gente, como crente, como filhos de Deus, como batistas de doutrina, examiná-la. Devemos ter em mente que no Antigo Testamento, Deus falava aos profetas, a um povo específico, os judeus. Havendo Deus antigamente falado de muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, nos falou nestes últimos dias pelo Filho. Então, começamos nos dias de hoje analisando que a Bíblia tem um Antigo Testamento e tem um Novo Testamento.
e eles têm funções diferenciadas. E vamos entender que tem uma parte escrita a um povo específico, e tem uma parte escrita para o povo geral, e tem uma parte escrita para nós crentes, para nós batistas, que é a parte doutrinária. Que possamos, meus irmãos, minhas irmãs, caros alunos e alunas, levarmos o ID de Cristo com conhecimento da sua palavra. Lembrando que a palavra de Deus, nós podemos usar uma simplicidade de uma palavra chamada leca: ler, examinar, crer e aplicar. A palavra de Deus deve ser lida, não só lida, examinada. E não só examinada, mas crida, meus irmãos, e também aplicada em nossas vidas. Diante dessa pequena explanação, podemos entender a responsabilidade do crente, a responsabilidade do batista, a responsabilidade da igreja que Cristo fundou e deixou com a responsabilidade e a autoridade de levar o seu ID. E esse ID tem que ser baseado unicamente nas Sagradas Escrituras. Ao usarmos, irmãos, irmãs e alunos, a expressão Bíblia Sagrada, não estamos aqui afirmando ou declarando que a palavra sagrada esteja voltada a um grupo específico de pessoas que teriam a sua exclusividade para estudá-la. A Bíblia é sagrada, pois trata-se da revelação de Deus. Por isso, irmãos, que a sua natureza exige que este livro seja um livro santo, porque é a palavra de Deus. Este livro deve ser estudado e examinado com zelo e dedicação. A teoria dos contras, que a Bíblia foi escrita por homens, perde totalmente sua força quando nós nos deparamos com a passagem do Evangelho de João, capítulo 7, versículos 16 e 17, onde o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo nos diz o seguinte. Evangelho de João, capítulo 7, versículos 16 e 17. E Jesus lhes respondeu e disse: a minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Se alguém quiser fazer a vontade dele, pela mesma doutrina conhecerá se ela é de Deus ou se falo de mim mesmo. Ou seja, o Salvador, nosso Senhor, Jesus Cristo, afirma que os ensinamentos contidos na Bíblia são literalmente a palavra de Deus. Nós não temos um livro simbólico, nós não temos um livro alegórico, nós temos a palavra de Deus, viva, eficaz, que permanece para sempre. Ou seja, nós devemos analisá-la com cuidado, com carinho, buscarmos esses tesouros escondidos, buscarmos as riquezas da benignidade do nosso Senhor, buscarmos e não desprezarmos as riquezas da benignidade de Deus. É natural que o crente, o salvo, você que está participando do curso, deseje fazer a vontade de Deus e buscando, como meninos nascidos de novo, o leite racional. Desejar afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por eles vades crescendo. Esta é o desejo,
o desejo do crente, do salvo, daquele que quer ser obediente à palavra de Deus, entender que a Bíblia é literalmente a palavra de Deus e que devemos buscá-la desejando afetuosamente, não de uma forma superficial, mas desejando com um desejo interno, buscando alimento para poder crescer. A palavra de Deus, a Bíblia é literalmente a palavra de Deus escrita, a verdade revelada desde o princípio. A palavra de Deus é a verdade desde o princípio. Cada um dos juízos da sua justiça dura para sempre. Eu citei o Salmo 119, versículo 160. Então, caro aluno, podemos afirmar que todo o conteúdo constante na Bíblia foi escolhido de forma rigorosa por Deus. Todo o conteúdo, letra, palavra, vírgula, capítulo, versículo, livro, toda a Bíblia foi escolhida de forma rigorosa por Deus. Portanto, devemos o que? Preservá-la, como consta, sem tirarmos nem colocarmos nada. Do jeito que está na Bíblia, devemos manter. Opiniões particulares, pressentimentos, visões, experiências sobrenaturais, revelações não têm nenhum tipo de superioridade sobre a Bíblia. Pelo contrário, muito pelo contrário, nós devemos nos apegarmos à Bíblia, que é a nossa bússola. Nós devemos interpretar a Bíblia conforme ela escreve, a Bíblia respondendo à Bíblia. A pessoa mais sábia que for, se não estiver conforme a Bíblia, não poderá ser dita ser sábio. Pelo contrário, é um tolo. A Bíblia, meus irmãos, palavra por palavra, escolhida por Deus, foi inspirada, soprada pelo Espírito Santo a homens santos. E não pode ser de particular interpretação. Eu não posso interpretar a Bíblia conforme a minha vontade, e sim conforme a Bíblia manda. Quem está matriculado está acompanhando as aulas de hermenêutica do irmão Hélio de Menezes e está entendendo isso. O princípio básico de analisarmos a Bíblia. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum. Mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo, soprados, falaram palavra por palavra o que Deus mandava eles dizer. Cada palavrinha da Bíblia, cada colocação da Bíblia, foi Deus que escolheu e foi Deus que a colocou. Segunda Epístola Universal de Pedro, capítulo 1, versículo 20 e 21. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados
pelo Espírito Santo. Também temos, dentro desse contexto bíblico, lá em 2 Timóteo 3,16, onde a Bíblia nos fala que toda a Escritura é divinamente inspirada. Toda a Escritura é algo divino, não é algo humano. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Este, irmãos, entendimento que nós devemos ter, que toda a Escritura é um livro santo, inspirado por Deus, onde os homens que escreveram não estavam escrevendo suas palavras, mas sim reproduzindo as palavras de Deus. Agora, irmãos, paremos e pensemos. Sendo um livro de inspiração divina, a Bíblia também exige um guia provido de Deus para ensinar aqueles que buscam o alimento espiritual. Ensino este já predito por Cristo, lá no Evangelho de João, capítulo 16, versículo 13. Mas quando vier aquele, o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Cristo falava do Espírito Santo de Deus, que iria conduzir o crente, ensinar o crente, que iria guiá-lo na verdade, vos guiará em toda a verdade. Você não pode dizer, irmão, que está com a verdade se não estiver alimentado na Bíblia, se não estiver com a Bíblia pura e verdadeira, não tiver um texto tradicional, um texto recebido. Cuidado com a falsificação da palavra de Deus. Nós, irmãos, não recebemos um espírito do mundo, mas um espírito que provém de Deus. Um espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente. Hoje nós temos sim, irmão, a presença do Espírito Santo e recebemos a sua unção. Vós tendes a unção do Santo e sabeis todas as coisas. A unção que em vós recebeste, dele fica em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina todas as coisas e é verdadeira e não é mentira, como ela vos ensinou, assim nele permanecereis. 1 João, primeira epístola de João, capítulo 2, versículo 20 e também o versículo 27. Portanto, devemos sempre orar e pedir a Deus sabedoria e orientação. No momento que estamos estudando a Bíblia, devemos pedir ao nosso Salvador a orientação para que possamos ser guiados pelo seu Santo Espírito, para podermos examinar-nos, esquadrinharmos a Sagrada Escritura. A Bíblia deve ser rigorosamente analisada e indagada à luz da sua própria verdade. Ou seja, você estudante da Bíblia, você tem a obrigação de buscar dentro do livro santo qualquer explicação real e literal dos versículos nela contidos. Só conhecemos a palavra de Deus através da leitura exaustiva da Bíblia. Quando isso ocorre rotineiramente, estamos nos fortalecendo com alimento sólido,
porque qualquer que se alimenta com leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume têm o sentido exercitado para discernir tanto o bem como o mal. Citação encontrada em Hebreus capítulo 5, versículo 13 e 14. Devemos manejar bem a palavra de Deus, e só podemos fazer isso se a conhecermos bem. Se não conhecermos, ficaremos apenas repetindo palavras. Devemos examinar, manejar, para que possamos também com segurança explicar a razão da nossa esperança. Sabemos que Deus levanta homens que poderão ter um conhecimento, se aprofundar com mais vigor na busca pelo conhecimento. Porém, meus irmãos e minhas irmãs, caros alunos e alunas, tu examinando na Bíblia, tu verás que há falsos mestres, que há falsos ensinamentos. E por isso tu deves examinar, para que não caia na armadilha destes homens. Devemos estar, irmãos e irmãs e alunos, buscando nos aprofundar na Bíblia, repetindo o comportamento dos irmãos de Bereia. Quando Paulo e Silas chegaram em Bereia, foram às sinagogas e, chegando lá, pregaram a palavra de Deus. E os irmãos de Bereia a receberam de bom grado, mas foram examinar. Não busques respostas às suas indicações fora da Bíblia. Não busque respostas em comentários de pessoas. Não busque resposta em livros, e sim na própria Bíblia. Não estou dizendo eu cá que você não deva ler livros de irmãos que fizeram um trabalho voltado para Deus, mas esse livro tem que estar conforme a Bíblia, não a Bíblia conforme o livro. Nós sabemos que através de comentários de alguns homens entraram doutrinas estranhas nas igrejas. Então devemos buscar sempre a resposta na Bíblia, na própria Bíblia. A palavra de Deus deve permanecer firme, e nós, como os seus atalaias, estando sempre firmes, constantes e abundantes na obra do Senhor. Meus irmãos, nós devemos receber a palavra de Deus como sendo literalmente a palavra de Deus. Por favor, 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 13. 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 13. Por isso também, damos sem cessar graças a Deus, pois, havendo recebido de nós a palavra da pregação de Deus, a recebeste não como de palavra de homens, mas segundo é na verdade, como a palavra de Deus, a qual também opera em vós os que credes. Irmãos, alunos, alunas, irmãs, tivemos hoje a aula inicial, tivemos hoje uma introdução para podermos adentrar na próxima aula o estudo detalhado da Sagrada Escritura. Porque nós tivemos, irmãos, na aula de hoje, uma introdução ao curso. E não podemos falar da Bíblia se não for examinando, se não for
entendendo que ela é a palavra de Deus. Na próxima aula nós vamos estudar a divisão dos livros sagrados. Vamos entender o Velho e o Novo Testamento, entender a examinarmos o índice da Bíblia, sabermos onde encontrarmos essa biblioteca fantástica. São 66 livros numa biblioteca divina. Que Deus, irmão, nos abençoe, que Deus nos fortaleça nesse período do curso, para que possamos, todos nós, aprendermos a palavra de Deus. Que todos nós possamos não só aprendê-la, mas examiná-la e colocá-la em prática em nossas vidas. Que Deus abençoe cada um de você que está matriculado no curso, cada um de você que está nos vendo neste momento, que possamos juntamente, eu, você, guiados pelo Espírito Santo, terminarmos no final deste curso sabendo os conceitos mínimos da Bíblia. Eu sei que tem irmãos matriculados que já têm um conhecimento mais aprofundado das Escrituras, mas também sei que tem irmãos que estão engatinhando. Então devemos nos adentrar aos detalhes mínimos da Sagrada Escritura. Mas neste curso será os detalhes, não a profundidade. Que Deus, irmãos, nos capacite a isso. Um forte abraço. Que Deus abençoe cada um de vocês. Que Deus possa estar conosco, nos abençoando e nos fortalecendo. Um abraço a todos e até a próxima sexta-feira, se assim o nosso Senhor nos permitir.